Bom dia, graça e paz. Meu nome é Maria da Graça de Camargo, tenho 48 anos, sou solteira. Estou aqui para dar o testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu não nasci num berço evangélico. Eu fui nascida e criada dentro do Espiritismo. Aos 6, 7 anos eu quase fui mordida por uma cobra que estava brincando no quintal. E como onde eu moro, né, antigamente era um lugar que tinha poucas casas construídas e tinha bastante mata, então tinha bastante cobras. Eu estava no quintal brincando e uma cobra, ela já estava com o bote pronto para me picar. Uma das crianças que estava brincando comigo viu, começou a gritar e os adultos saíram correndo. Minha mãe conseguiu me pegar no colo e eles mataram essa cobra. Meu pai, ele bebia muito, ele era um homem trabalhador, mas ele tinha o vício do alcoolismo. Então ele bebia, quando ele chegava em casa embriagado, ele jogava todas as comidas fora, nós passamos fome por ter comida, mas todas as vezes que ele chegava em casa bêbado, ele jogava tudo fora. E uma dessas vezes que ele chegou em casa bêbado, ele pegou o meu irmão, jogou na parede e machucou a cabeça dele. Ele foi parar no hospital e desde esse dia então ele adquiriu, né, foi desenvolvido ataque epilético, onde ele começou a tomar remédios para prevenir essa enfermidade. Minha mãe, espírita também. Meu pai, quando chegava bêbado, ele batia, espancava ela. Uma vez ele jogou ela da ponte aqui em Guaianazes. Ela quase morreu. E ela suportou tudo isso por causa dos 5 filhos, né? E nós crescemos nesse ambiente de gritaria, de confusão, de contenda. Nós não tínhamos uma estrutura familiar adequada. Nós não sabíamos o que era uma família alegre, uma família que se sentava aos domingos ao redor da mesa para almoçar em paz. Eu e meus irmãos, nós crescemos sem sem ter essa união. E pelo decorrer da situação, eu e os meus irmãos, a gente brigava muito. A gente saía no tapa, na porrada. Um pegava a faca pro outro, era só o sangue do cordeiro. Meu pai, uma dessas vezes que ele estava bêbado, ele tentou me abusar, mas não conseguiu, graças a Deus. Meu vizinho, por sua vez, também tentou me abusar de mim, também não conseguiu, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu tomei remédio. Eu peguei a cartela de remédio do meu irmão e tomei tudinho tentando me matar. Só que os planos de Satanás foi frustrado. Quando eu nasci com problemas de saúde, fui desenganada pelos médicos e minha mãe, no desespero de não perder a sua segunda filha, ela me deu para ser batizada no Espiritismo. Então eu tenho 3 batismos, só o que vale para mim é o de agora, de adulto. Né? Então eu fui batizada no Espiritismo por uma entidade chamada Herê e cresci neste ambiente. Ia para a igreja católica, ia para o centro de macumba e assim minha vida com a minha família prosseguia. E foi muito difícil, né, essa situação. Não tinha roupa decente para sair, não tinha sapato. E como eu não consegui me matar, um dos médicos que me atendeu, ele perguntou o motivo e eu falei que eu não estava aguentando mais viver
por causa do meu pai, contei a situação. Aí ele virou para mim e falou assim, em vez de você se matar, dá o remédio para ele, né? E a gente cresceu nessa situação. Aí eu comecei a me envolver com álcool, com drogas, com prostituição. E chegou uma época que o meu pai ele se converteu, para a nossa alegria ou para a nossa tristeza. Porque a partir do momento que ele se converteu, ele parou de ir para os bares beber, mas ele ficava perturbando a nossa vida dentro de casa. Ele queria porque queria que nós fôssemos para a igreja, e ele chegava embriagado de vinho, porque vinho ele podia tomar, né? Então ele não tomava um cálice, ele tomava garrafa de vinho, ou quantas garrafas Deus sabe lá. E nós criamos assim uma barreira, ninguém gostava de crente por causa do meu pai. Pensamos que ia melhorar numa situação, acabou piorando em outra. E nisso se foi indo. Aí os meus avós, que moravam em Itaquera, faleceu. Meu pai virou para minha mãe e falou para ela que a gente ia morar em Itaquera para cuidar da casa dos meus avós. Minha mãe falou que não ia, nós falamos para ela que a gente também não ia. Se ela quisesse seguir o meu pai, que ela poderia seguir e que nós íamos ficar. Então ele foi embora, se divorciou da minha mãe, né? E nos deixou aqui. Aí minha mãe ficou sozinha com 5 filhos para criar. Ela já trabalhava, continuou trabalhando, então ela passava o dia fora de casa e só chegava em casa à noite. Então ela não sabia o que a gente aprontava. Meu pai começou a dar pensão para nós, né? Porque ele se divorciou, como ele tinha filhos de menor, então por lei tinha que dar. Só que a minha mãe, ela não falava, meu pai chegava, dava o dinheiro para ela, falava assim, não, entrega na mão deles, eles fazem o que quiser com o dinheiro. Então assim, nós crescemos nessa situação, sem ter compromisso com nada, a gente fazia aquilo que a gente queria, que achava certo. E minha mãe não tinha boca para falar assim, não, não é assim. Ó, vocês têm hora para entrar, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, nós ficamos jogados, largados, bem é a verdade. Mas Deus teve misericórdia das nossas vidas, nos guardou, nos livrou, e eu fui morar com a minha tia. Quando eu fui morar com a minha tia, minha situação melhorou um pouco. E nesse tempo, meu pai faleceu, e eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu já estava envolvida mesmo com álcool, com droga, com prostituição. Continuei. Saía de casa, ficava 2, 3 dias fora de casa, só Deus sabe o que eu estava fazendo, onde eu estava. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida. Aí acabei me apaixonando por um rapaz, galinha, que não podia ver mulher. Eu queria ficar com ele de todas as maneiras. E um belo dia estava conversando com o irmão dele, perto da minha casa, né? E o irmão dele estava contando para mim a história dele, que eu não sabia. O irmão dele era envolvido com drogas, que já foi preso, vice-versa. E a gente estava conversando e ele virou para mim e falou assim, olha, filha, se você ficar com meu irmão, nunca deixe ele se envolver com droga, porque é a pior coisa. Eu quero sair, eu não consigo. E nisso passou uma vizinha fofoqueira e me viu conversando com o irmão dele. Chegou aos ouvidos dele que eu estava traindo ele. Aí ele veio tirar satisfação, eu bem folgada, né? Ele perguntou se eu tinha ficado com o irmão dele, eu falei, fiquei. A gente acabou discutindo, a gente se agredindo, eu dei um tapa nele. E desde esse dia em diante a gente terminamos o namoro e a gente ficava, quando a gente se encontrava, a gente ficava e assim foi, e eu tinha esperanças de ficar com ele, né? Mas glória a Deus que o Senhor ele tem misericórdia das nossas vidas e nos livra, né? Sei que passou o tempo, eu continuei na vida doida, até que um dia eu encontrei um rapaz.
comecei a me envolver com ele e ele começou a conversar comigo, me mostrar o caminho que eu estava seguindo era o caminho errado. E ele era um judeu, né? Ele é um judeu e ele começou a falar, Fia, não é assim, né? Você tem que mudar, que não sei o quê. E ele falava que ele queria ficar comigo, que ele queria ter um relacionamento sério comigo. E eu falava para ele que não, que eu queria só mesmo uma aventura, que eu não queria saber de me envolver sério com ninguém, que eu já tinha sido machucada e que eu não estava afim mais de ser machucada. Sei que passou. Após isso, eu tive uma experiência com Deus. Eu estava na casa de uma amiga e ela sempre falava para mim de um rapaz evangélico que ele orava e o Senhor revelava as coisas através da vida dele. E eu bem à toa, porque eu não acreditava que Deus existia, que Deus poderia fazer alguma coisa por mim, né? E eu, uma pessoa suicida, vivi escrevendo cartinhas, me despedindo. Nesse dia, quando ela chegou, estava na casa dela, ela chegou e ela falou, Fia, fulano tá aí, você viu? Eu falei, não, só fui lá, peguei a chave e vim fazer as bijuterias pra gente poder entregar, que não sei o quê. Aí ela falou assim, não, para tudo aí, vamos lá. Aí a gente foi, ele orou pela minha vida, ele revelou tudo que acontecia, as dores de cabeça que eu sentia, que eu tomava remédio e nada resolvia. E eu tomava álcool por cima, né? E o Senhor teve misericórdia da minha vida, que Ele me deu livramentos. E Ele orou pela vida dela e Ele voltou para mim e falou que eu só tinha 2 caminhos. Um caminho estreito e um caminho largo. Se eu fosse pelo caminho largo, se eu escolhesse o caminho largo, o meu fim seria a sepultura. Mas se eu escolhesse o caminho estreito, que eu ia viver coisas que eu nunca imaginei na minha vida. E eu fico olhando para a cara dele, loucura, né? Só porque ele falou algumas coisas que é verdade que acontece comigo, esse Deus vai fazer isso por mim? É ruim, hein? Sei que passou, eu continuei essa vida. Uma das minhas amigas que já frequentava a igreja me levou para a igreja, ficou mexendo as paciências para que eu pudesse aceitar o Senhor. Para ela parar de mexer o saco, eu fui. Só que saindo da igreja, eu voltei para a vida que eu estava. E assim prossegui até um dia que eu acordei querendo dar um fim na minha vida porque eu estava cansada, estava vazia. Eu procurava algo para preencher esse vazio e eu não encontrava. Até que eu lembrei dessa igreja e fui para a igreja. Acordei, falei, essa é a última chance que eu dou. Se Deus não falar comigo, se Deus não mudar a minha história, eu vou me matar. Aí eu fui para a igreja à noite, o pastor usado por Deus falou comigo e eu comecei a frequentar essa igreja. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. As irmãzinhas vinham me cumprimentar, eu cumprimentava elas na saída. E teve um domingo que eu fui para a igreja à noite, quando eu estava saindo, eu perguntei para uma das irmãs, irmã, quando que é a aula de batismo? Aí ela me pegou pelo braço, falou, vem cá, conversou comigo e tal. Aí no dia marcado eu fui para esta aula, o esposo dela me ministrou. Aí ele perguntou para mim, você tem certeza que você quer se batizar? Olhei para a cara dele, bem debochado, e falei, se eu não quisesse me batizar, não estaria aqui? Ele olhou para mim e falou, tudo bem. Então, tal dia, tal hora, nós vamos descer as águas do batismo. E no dia marcado, fui eu, desci a água do batismo, fui batizada, saí livre, leve. O peso que eu carregava, eu senti que saiu no momento que eu desci as águas. E a partir deste momento, janeiro de 2021, comecei a andar com o Senhor. O Senhor começou a me transformar, a me curar, a me libertar.
curar as minhas feridas da alma, minhas feridas do coração. O Senhor começou a me transformar. Eu comecei a fazer bicos porque eu estava desempregada. E o Senhor começou a me honrar. Eu comecei a ter experiências com Deus. Eu costumo dizer que eu não conheci o pastor homem, e sim o pastor Deus, porque nesta caminhada eu não tive o apoio de um pastor, mas o Senhor levantou pessoas, servas, mulheres e homens de Deus, para estar me ministrando, para estar andando comigo. Mas assim, para falar que o pastor vinha, conversava comigo, queria saber como é que eu estava, vinha na minha casa, até hoje nenhum pastor veio na minha casa. Mas eu louvo a Deus, porque eu tenho experiências com Deus vivo. Eu não tenho experiências com o homem. Eu estou firmada na rocha porque eu conheci ao Senhor, né, que deu o seu filho para morrer por mim naquela cruz do Calvário. Aí em 2021, comecei a ter experiências com Deus, passou-se um tempo, aí eu reencontrei esse rapaz que eu era perdidamente apaixonada, e reencontrei não, ele veio bater na minha porta. Como ele não me via mais nas noites, ele queria saber o que estava acontecendo, se eu estava bem, se eu não estava, ele veio, atendi ele, a gente ficou conversando, acabei até ficando com ele, mas eu me senti suja, me senti imunda. Ele foi embora, eu entrei para minha casa e passou um tempo ele voltou de novo. E a gente ficou conversando, né? E mataram um dos irmãos dele. Era 4 irmãos, 2 já tinham sido assassinados, então só tinha 2, ele e o outro. E o irmão dele estava saindo para trabalhar de madrugada, ele foi abordado e mataram ele, então só ficou o rapaz que eu gostava. E ele veio conversar comigo, a gente ficou conversando. Aí ele pediu para ficar comigo, eu falei para ele que não. Ele foi embora. Depois de muito tempo ele volta de novo porque a mãe dele tinha morrido, ele tinha perdido o chão, ele estava sozinho, ele tinha terminado o relacionamento dele, o casamento dele, e ele estava envolvido nas drogas, até então eu não sabia. Aí ele veio, encostou o carro no meu portão, né, me chamou, eu saí, fui ver o que ele queria. Aí eu sentei no capô do carro e a gente começou a conversar. Aí ele virou para mim e me chamou para ir embora com ele. Eu olhei para ele e falei que eu não ia embora com ele. Aí nisso ele me puxou pelas mãos e me empurrou. Como eu estava sentada no capô do carro, ele me puxou e jogou. A minha sorte é que o portão estava fechado. Se o portão estivesse aberto, eu tinha caído, tinha me machucado. Como eu segurei na grade do portão e fui com o portão, eu voltei, eu parei e olhei para a cara dele. A minha vontade era de pular no pescoço dele. Só que eu encarei bem ele, fechei o portão e dei as costas e entrei. Quando eu cheguei dentro da minha casa, eu falei assim, não, essa não sou eu. Aonde que o cara vai me empurrar a ponto de eu quase me machucar? Eu vou olhar para a cara dele e vou entrar. Falei, não. Realmente Deus está trabalhando na minha vida. Sei que depois disso nunca mais eu ouvi. Continuei andando com Cristo, fazendo o que eu tinha que fazer e o Senhor me honrando. Teve um dia que eu estava de saco cheio de tudo. Eu peguei e falei para minha mãe que eu estava a fim de parar com tudo, jogar tudo por alto. Ela virou para mim e falou, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso. Para uma mãe falar para uma filha, não desistir da igreja, vocês podem imaginar que tipo de filha que eu era, né? Eu saía, eu não dava satisfação, mas depois que eu me converti, ela sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo. E as irmãzinhas da igreja sempre ligando aqui, elas atendiam, né? E foi assim,
o mover de Deus mesmo, de transformação, de cura, de libertação. Aí cheguei em 2010, onde o Senhor abriu uma porta de emprego para mim, registrada na limpeza. Só que em 99 eu tinha feito o curso de auxiliar de enfermagem, só que eu não exerci e não peguei o diploma. Aí como eu voltei a trabalhar, eu cheguei em casa, né, depois que eu fiz a entrevista, estava tudo certo, eu cheguei em casa e falei, mãe, vou começar a trabalhar no HC, vou trabalhar no Hospital das Clínicas. Ela, nossa, glória a Deus, aleluia, que não sei o quê. Minha mãe católica, ministra da Palavra do Senhor, ministra da Eucaristia, né? Eu olhei para a cara e falei, mãe, não sei por que a senhora está feliz desse jeito. Eu vou trabalhar na limpeza. Aí ela olhou para mim e falou, filha, se você tiver que fazer o seu curso, faça, porque você tem profissão. Faça o seu curso. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei, nossa, essa não é minha mãe. Porque minha mãe, ela nunca abriu a boca para falar, filha, faz isso, filho, faz aquilo. Tudo que a gente vai falar, mãe, eu vou fazer isso, você que sabe, você que sabe. Minha mãe nunca abria a boca para dar um palpite nas nossas vidas. Cada um fazia aquilo que queria, né? Então eu comecei a trabalhar, conheci pessoas maravilhosas. Nesse meio tempo, antes de entrar no hospital, das clínicas, o Senhor também me levou a trabalhar, ser freelance para pessoas importantes da igreja. Quando eu me converti numa igreja perto aqui de casa, aqui em Guaianazes. Acabei indo para a sede, lá na Vila Mariana, onde eu comecei a me envolver com pessoas de poderes, pessoas com dinheiro, e que me tratava com maior respeito, com maior educação. E eu ficava olhando e falava assim, Senhor, eu nunca imaginei que eu poderia passar por uma situação dessa, entrar nos lugares, né? Numa certa feita, eu fui convidada para participar de um culto de ação de graça no apartamento de uma pessoa na Avenida Angélica, no lugar chique, que eu nunca me imaginei entrando no lugar daquele, mas o Senhor me levou. O Senhor me colocou de lado de pastores, de bispos, de presbíteros, homens e mulheres de Deus, cheios do poder dele. E neste meio tempo ele também me presenteou com duas amigas, a pastora Lu e a pastora Adriana. A pastora Lu e nem a Adriana, quando eu me converti aqui em Guaianazes, elas não eram pastoras, elas apenas eram oficial da casa do Senhor. E nós começamos a fazer escola de profetas, a estudar juntas, a conhecer mais a palavra de Deus, a ter entendimento, elas me ajudando. E fui crescendo na presença do Senhor. E o Senhor começou a me usar para falar do amor dele para as vidas, estar orando por vidas, vendo o milagre de Deus através da minha vida em outras vidas. E muitas das vezes nós olhamos para a nossa situação e nós falamos que tudo que nós estamos vivendo, que é o fim. E a gente acaba esquecendo que existe um Deus que ele pode mudar a história. Como ele mudou a minha história, meus amados irmãos, ele pode mudar a tua história. Você que não o conhece, abra seu coração, deixa Deus entrar na tua vida e mudar a história, para que você viva o novo de Deus. Muitas das vezes nós ficamos olhando para a situação que nós estamos passando e a gente fala, meu Deus, eu não consigo, eu vou morrer assim, eu vou morrer nessa situação. Mas o Senhor, ele tem transformação.
O Senhor, Ele tem cura, o Senhor tem libertação, o Senhor tem restauração para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, meu querido e minha querida, em nome de Jesus Cristo. Como o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu cativeiro, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua família, Ele quer mudar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Basta que verdadeiramente a gente se abra para viver o novo de Deus. Aonde abundou o pecado, hoje abunda a graça do Senhor, superabunda a graça do Senhor. Não sou eu, mas é o Senhor que está em mim, que me impulsiona a cada dia a viver o novo, a fazer o diferente. E os tempos são difíceis. Nós estamos vendo, com o passar do tempo, que está difícil viver neste mundo. Se a gente viver sozinho, nós vamos para lugar nenhum. Mas se nós colocarmos o Senhor na direção das nossas vidas, permitir que Ele entre em todas as áreas, Ele traz cura, Ele traz restauração, Ele traz libertação em nome de Jesus Cristo. Eu comecei a trabalhar no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança. Conheci pessoas maravilhosas que não sabia da minha história, que não sabia quem era eu, mas todas me apoiavam. Menina, você é muito bonita. Menina, você não nasceu para trabalhar na limpeza. Vai fazer um curso. Não é desprezando quem trabalha na limpeza, mas você tem potencial para coisas melhores. Eu olhava para a cara delas e só ria. Até que um dia uma delas me chamou de canto e falou: filha,